Bom dia, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Michel Faria e eu vou estar falando sobre a minha pesquisa de iniciação científica, que tem como título o Estudo dos elementos de mecanismo de rotação em displays volumétricos 3D de volume varrido, baseado em LEDs. Eu vou começar falando um pouco sobre o que é um display 3D e as classificações encontradas na literatura que a gente usou no decorrer da pesquisa. Começando pelo que é. O que é um display? O display 3D é um dispositivo capaz de transmitir a sensação de profundidade ao observador, de modo que a imagem se pareça com um objeto da vida real. O ser humano já observa tridimensionalmente. Agora, um display que traz essa sensação para a gente ainda é bem escasso nos dias de hoje e ainda é um objeto de muita pesquisa científica. Sobre as classificações, nós temos quatro que são as mais encontradas na literatura, que são os displays monoculares, estereoscópicos, os autoestereoscópicos de classe 1 e de classe 2. Cada um tem suas características visuais particulares e eu vou comentar rapidamente sobre cada uma nos próximos slides, começando pelos monoculares. Os monoculares são os mais conhecidos por todos, são os displays bidimensionais e alguns exemplos são a televisão, o projetor, a tela de cinema, e eles basicamente trazem a falsa ideia de tridimensionalidade para a gente. Na verdade, a gente não enxerga nada tridimensional. A imagem é 100% plana. A gente sabe que ela é 3D porque a gente conhece o nosso mundo ao redor. A ideia e a percepção de 3D começa a vir com os displays estereoscópicos. Os displays estereoscópicos funcionam por estereopsia, que é um conceito que define a ilusão de profundidade. Ou seja, a estereopsia é imagens levemente diferentes no olho esquerdo e no olho direito que causam a ilusão de profundidade e, por consequência, a perspectiva 3D. O próximo display é o display autoestereoscópico de classe 1, e eles estendem as características dos estereoscópicos e começam a passar a ter a paralaxe de movimento na horizontal e possivelmente na vertical. A paralaxe de movimento é a noção de que, conforme você se desloca observando a imagem, você tem diferentes perspectivas daquela imagem, causando a sensação de tridimensionalidade também, o que já é muito interessante. Agora, sobre os displays autoestereoscópicos de classe 2, esse é a classificação mais importante para o nosso grupo, porque é o que a gente estuda e é o que a gente quer desenvolver. E o maior representante dele é o display volumétrico. Os displays autoestereoscópicos de classe 2 não utilizam estereopsia, as imagens são produzidas por voxels, que são basicamente pixels, só que tridimensionais, e o ponto emissor de luz tem a mesma localização espacial que o ponto de visualização da imagem. Eles possuem divergência e acomodação naturalmente, já que, como eu falei, o voxel, conforme você observa a imagem tridimensional, você também vê uma imagem volumétrica, o que é muito interessante, porque é como se você estivesse realmente vendo um objeto da vida real. Dentro dos displays volumétricos, nós temos mais subfamílias, que são os de volume varrido, os de espaço livre e os de volume estático. Cada um tem mais subclassificaçõezinhas, mas nós não vamos entrar no mérito delas agora, só é importante saber que a gente estuda os de volume varrido, com tela ativa e com matriz de LED rotativa. Aqui eu trouxe o exemplo de cada um. Então, na primeira, um de volume varrido, na fotinho do meio, um de volume estático, da foto da direita, um de espaço livre. Eu trouxe um slide aqui só para citar que durante a pesquisa a gente falou bastante sobre a história dos displays 3D, porém nessa apresentação não vou levar muito em consideração por questão do tempo. Sobre o desenvolvimento de hardware, mais interessante, nós já mexemos com uma matriz de LED, exatamente essa que está na foto, e já mexemos também microcontroladores, escolhendo um desses dois, por enquanto, né? Escolhemos a Raspberry Pi por causa do maior poder de processamento dela, que vai ser usada no desenvolvimento da engine. Aqui nós temos algumas coisas que faltam, então falta a gente comprar sleep rings, construir o suporte mecânico que já tem a estrutura dele pronta no sentido de projeto, só falta a construção. E também a gente precisa comprar os motores. Sobre o desenvolvimento da engine, a gente já escolheu algumas ferramentas e também começamos a desenvolver as simulações de imagens tridimensionais para que a gente não precise utilizar a estrutura se não for possível. A gente consegue testar a imagem por meio de um software. Aqui é uma imagem do que já foi feito, então a gente consegue expandir e encolher uma imagem bidimensional, além de controlar essas matrizes de LED também. E bom, pessoal, é basicamente isso a minha apresentação. Muito obrigado pela atenção.